Quem pede desculpa primeiro lá em casa? Eu. Peraí. Vocês sabem fazer DR, né? Discussão de relacionamento ou termina em guerra, em briga, em confusão? Não é pra abrir intimidade? Amor. Então eu vou abrir intimidade. Mas- Meu Deus, eu era muito equilibrada com o teu Marcelo do Antigo Testamento, viu? Circunstância alguma, você pode dormir brigado com sua esposa, com seu esposo. Porém, eu entendo que existem situações que você não tem condição de conversar naquela hora. É melhor você ter paz ou você ter razão? Eu acho que foi justamente isso que você tá querendo contar, que eu disse que não era pra contar. Você consegue dizer claramente o que está sentindo pro seu parceiro? Eu posso responder? Antes da gente mergulhar na conversa, deixa eu te pedir algo rápido. Hoje, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos e gostam do conteúdo do podcast ainda não estão inscritas no canal. Se esse conteúdo já te ajudou na sua fé, na sua vida profissional ou na sua família, se inscrever é uma forma simples de retribuir. Aproveita e já ativa o sininho. Quando você se inscreve, além de não perder nenhum episódio, você ajuda nossos vídeos a chegar em pessoas que precisam ser transformadas, como família, como cristãos, como empreendedores. É grátis, leva 2 segundos e faz muita diferença para mim, para o time aqui. Se você fizer isso, a nossa promessa é clara. Vamos continuar trazendo convidados, conversas e princípios que te ajudem a viver o Evangelho, cuidar da sua casa com excelência e construir negócios extraordinários. Muito obrigado por estar aqui e vamos para o episódio. O erro que 90% dos casais cometem e não sabem que estão cometendo e termina rompendo relacionamentos, amor. E aí, lá em casa, quem pede desculpa primeiro? Já fez algum silêncio ali de você ficar calado pra punir? Silêncio punitivo, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Hoje vamos bater um papo sobre silêncio punitivo. Não, né? eu já vou começar dizendo que ele nunca tinha ouvido falar em silêncio punitivo, não tinha falado do termo. Porque, segundo ele, a gente pesquisando sobre isso, aliás, eu já fiz muito isso com você. Eu era Mas especialista, né? Não, que tu fazia silêncio punitivo comigo. O auge, viu? E esse silêncio, ele pode estar destruindo o teu relacionamento, Com certeza. né? O teu namoro, o teu noivado, o teu casamento. Então aqui, se você faz esse silêncio punitivo, de fato, para punir, a gente vai explicar um pouquinho da diferença entre o silêncio e aquela pausa silenciosa para depois voltar para uma conversa. São coisas totalmente diferentes, né? A gente vai trazer aqui várias ideias do que se está se fazendo errado com o silêncio, por que está destruindo o teu casamento. Vocês vão ter um acesso no final do vídeo, amor. Preparamos aquele check-in semanal para você entender ali, melhorar o seu relacionamento. Pois né? é, sabe o que é mais legal? Não, deixa eu dizer. Calma. Tô Mais muito legal animado, eu tô é que muito no animado. final a gente vai responder juntos. Era isso que eu queria o dizer. check-in A gente vai abrir com a nossa... vocês Isso. e nós dois. Vamos abrir a nossa intimidade. Inclusive, vou dizer aqui uma coisa que eu Não, achei eu vou muito... fazer Fiquei um muito... protesto. Não, eu fiquei vou muito fazer um chateado protesto. ontem. Marcelinho, ele tá à vontade demais já também. Ele tá aqui, ó. Ele chega no Formacast, ele ama. Aí ele quer contar agora até briga que a gente teve ontem. Vocês são meus entendeu? melhores amigos. Ele, nossa, a briga que E a eu- gente teve ontem vai ser Olha, perfeita a- pra a- exemplificar a gente já o que falou tu acha em- que vai falar hoje. A gente já falou em outros podcasts que roupa suja se lava em casa, Casa. né? Mas eu vou lavar aqui porque eu já tô me sentindo em Não. casa. Então eu vou lavar com vocês hoje. Pronto. No nosso checklist Ó. fica aí. Que no final do podcast a gente vai abrir esse check-in semanal e eu vou fazer ao vivo aqui e vou dizer o que a Rebeca fez comigo ontem 4 vezes que eu não gostei. Mas segura aí no Mas, final do ó, vídeo, né, amor? Ele falou No que final eu do fiz isso com podcast. ele, aí eu fiz isso ontem. Aí sabe quando é que ele foi me contar que eu fiz isso ontem? Hoje, na hora do almoço. Aí ele, não, porque ontem que aconteceu, é meu filho, o que é que aconteceu? Ele, não, porque eu não tô lembrado exatamente, mas aconteceu. Ele nem lembra mais o que que foi, entendeu? Mas vamos lá, Vamos conversa, embora. Vamos começar aqui uma pergunta forte pra você. E aí a gente vai fazendo um embasamento ao longo aí do podcast. O silêncio lá em casa, depois de uma briga, dura quanto tempo? A resposta A, horas. B, dias. Ou C, semanas. Seguinte, lá em casa, desde que a gente namorava, que a gente paquerava, a gente nunca ficou dias sem se falar, a gente nunca não ficou um dia sem se falar, não. A gente resolve no mesmo dia. Mas aí o que depende? Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito de expressar o que estava me angustiando. Então, isso me deixou chateada, isso eu não gostei. Eu sempre falei, mas eu nunca gostava de escutar. Porque ele é meio impaciente, ele é muito rápido, os segundos ele tem que ser produtivo. Então, isso era uma questão pra gente. Mas eu sempre falei, e ele não falava.
Entendeu? Então, assim, quando eu falava pra ele, na cabeça dele, ele pensava assim, tá, eu fiz isso, mas você... Ele pensava, tá? Ele não falava, eu fui entender isso com muito tempo depois. Você também fez isso, fez aquilo essa semana e eu não comentei. Eu não lhe cobrei, eu não fiz você pedir desculpa. Mas se você não fez eu pedir desculpa, problema é seu. Eu, quando acontecer alguma coisa que me chatear, eu vou expor esse problema. Então, essa era uma grande questão. Por quê? Porque aí o que acontecia? Ele não queria pedir desculpa. Era muito difícil. Ainda é, vou dizer, viu? Ainda é difícil pra Marcelinho pedir desculpa. Então, pra mim, a briga acaba quando o Marcelinho pede desculpa. É isso. Fácil, né? E aí, eu acho que outra reflexão que eu queria trazer para vocês, né? Então, dura quanto tempo? Depende de quanto tempo você vai me pedir desculpa, mas se Tá você vendo pedir aí? na hora, eu. Então, vamos já chegar aqui É, na diferença, né? Do o que é que significa realmente o silêncio punitivo, né? Tem pessoas que começam ali um. Que eu já vou até perguntar, como é que vocês fazem DR ou a DR de vocês sabem fazer DR, né? Discussão de relacionamento ou termina em guerra, em briga, em confusão? Porque esse que é um ponto interessante. Você começa uma discussão de relacionamento e aí, se você não tiver uma comunicação muito bem pré-estabelecida e sólida e não tiver muito domínio próprio, ela pode, em 2 minutos, virar uma com guerra. certeza. E virar um término de um relacionamento. Perfeito, fácil. E, inclusive, a gente fez um podcast sobre isso, João. Bota aí pra assistir, que é bem interessante falando sobre isso. Sobre comunicação, E temperamentos. como fazer DR, Isso, a hora estruturar, certa de falar. que ficou bem especial. Mas nesse ponto aqui, quando vai começando ali a ficar mais quente essa discussão de relacionamento, existem pessoas que fazem uma pausa estratégica, que eu ouso chamar em silêncio estratégico, ou seja, para você não irar, e você não perder a razão, pausa ali um pouquinho e diz, ó, amor, daqui a pouco eu volto para a conversa, daqui a pouco a gente volta para essa conversa, que agora eu preciso esfriar a cabeça. É uma forma muito inteligente de fazer isso. Então a sua intenção é preservar o relacionamento, é preservar e deixar aberto o canal de comunicação sem ruídos, porque uma vez que você gritou, você vai ver no podcast anterior, vira um ruído e ninguém consegue entender nada que você está falando. E existem as outras pessoas que achou uma coisa ruim ali que o parceiro falou, no caso específico a Rebeca falou, e disse, ó, agora eu vou ficar em silêncio para punir. Esse é que é o perigoso. Ouso dizer que é pior, inclusive, do que uma traição. Com certeza. Porque o silêncio punitivo, você vai ali. Até a gente gravou também, eu gravei um reel sobre isso, coloca aí também, João. Que a gente dizia o seguinte, né? Imagina um loop que não fica na cabeça da mulher ou do homem. Cara, será que ele não me ama mais? Será que o que é que ele tá fazendo? Meu Deus, ele não fala nada. E isso, sabe o que é que vai acontecendo? Vai lhe separando efetivamente da sua esposa, Com seu esposo, certeza. seu namorado, noivo. Vai criando ali invisivelmente um tijolinho em cima do tijolinho. É É quando verdade. você vê aquele silêncio punitivo, ele do nada vira uma confusão que rompe teu E relacionamento. sabe que esse silêncio punitivo, ele é muito comum entre mulheres. Mulheres fazem isso e é meme na internet. Tipo assim, você tá lá chateada e porque ele ainda não adivinhou porque eu tô com raiva. Mas é meme, mas é real. Muitas mulheres esperam que o homem adivinhe por que que ela tá com raiva. Não existe isso, gente. Muita coisa acontece, muito relacionamento termina por falta de comunicação. Mais uma vez, eu até falei isso no outro podcast sobre comunicação. Você precisa dizer o que é que lhe magoou. E eu creio na pausa, no tempo de pausa. Muitas vezes é necessário, mas depois que você já expôs o que lhe magoou. Não, Rebeca, mas eu tô muito estressada, não vou conseguir falar agora. Aí você diz, olha, eu tô chateada, me dê um tempo pra eu pensar, pra eu, assim, colocar as ideias no lugar, pra eu conseguir conversar com você. A Bíblia fala, a palavra branda desvia o furor e a palavra ríspida suscita a ira. Então, eu acredito sim que é muito importante você ter um tempo, se você estiver com raiva, porém, comunique que você vai ter um tempo. Meu amigo, eu não tô conseguindo conversar com você agora, sabe? Calma que eu preciso pensar, preciso tirar esse sentimento do meu coração. Tudo bem, que é completamente diferente de você ficar ali, ó. Vou falar não, porque eu tô com tanta raiva que eu não vou nem falar. Deixa ele pensar, deixa ele triste. E o que acontece? Deixa ele A triste, outra né? pessoa. Olha a intenção que tá no coração. Exatamente. Como é que você vai fazer bem, né, amor? Exatamente. E a outra pessoa, ela começa a entender a sua distância como algo normal. Então, toda vez que você briga, vocês ficam
mas você fica calada e ele tentando adivinhar, ele vai chegar num ponto que ele vai dizer, oh, deixa ela ter o tempo dela. Então a distância vai se tornar algo normal, que é muito perigoso. Que a distância, né, ao longo do tempo, ela vira de fato uma questão irreversível, né? Exatamente. Mas para não perder o costume, eu sempre gosto de trazer alguns embasamentos bíblicos, porque aqui vocês acham, o que Marcelo, o que Rebeca acha, enfim, a gente baseia os nossos atos, principalmente familiares, né, de relacionamento, na verdade. Quem é que diz que eu sou o único caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo. Onde é que está a palavra dele? Na Bíblia. E a gente sempre fala que, para mim, né, a Bíblia foi um divisor de águas, porque é um manual vivo de instruções de como você ter uma vida saudável, Um uma vida relacionamento saudável, saudável. né? Então ali tem tudo, inclusive para DR, para discussão de relacionamento, para o nome bonito, né, de silêncio punitivo. Então tá lá em Efésios 4:15, a respeito de não falar, de não ter o silêncio, né? Ele diz que devemos falar a verdade em amor, ou seja, devemos falar, não só falar, mas falar a verdade, porque se tem também na Bíblia a única parentalidade que não seja de Jesus, de Deus, é do diabo, que é o Satanás, é o pai da mentira, né? Então, fala a verdade e, de novo, em amor. Porque não adianta nada você falar a verdade, você tá certo, você tá fundamentado, você tá baseado em dados, inclusive baseado na Bíblia, mas se você falar com ira, se você não falar com amor, você fala, mas você não convence, você não influencia. Então, não vamos fazer silêncio punitivo, vamos sempre falar a verdade, o que a gente tá sentindo, enfim, e vamos falar em amor, né? A outra pessoa não vai nem querer escutar, que muitas vezes o Marcelinho do Antigo Testamento, Essa foi boa. ele era muito esquentado. Então, assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, quando eu ver. Calma, fale baixo, fale com amor, porque se você falar assim, eu não vou nem escutar o que é que você tá falando. Fale direito, quando puder falar direito, pronto, aí a gente conversa. Se não, não. Perfeito. E deixa eu trazer mais Meu Deus, mais eu um. era muito equilibrada com o teu Marcelinho do Antigo Testamento. viu? Graças a Deus, né? Deus lhe deu essa sabedoria. A mulher Amém. sabe edificar, né? Amém. E aí, depois vai colhendo os frutos. Mas, brincadeiras à parte, eu ainda preciso melhorar muito, né? Então, a vida cristã realmente ela Passinho por passinho. Isso, passinho por passinho. Trazer outro embasamento bíblico, aí depois eu já vou trazer outra intimidade da gente aqui. Então, quem ainda não chamou, né, o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, o marido, a marida, chama aqui que a gente vai responder mais perguntas aí. No final, tem um check-in semanal que a gente vai lavar uma roupa suja em casa. Por quê? Porque a gente já se senta em casa aqui com vocês já são famílias e não são mais nem bestas. Pra mim é tudo família já, esse amor, é tudo família. Então, a gente falou um pouquinho da base para não fazer, né, o silêncio punitivo e porque ele é prejudicial para o relacionamento. E agora vamos fazer um negócio que eu estou adotando muito e eu acho interessante, que tem um permissivo legal bíblico, que é justamente o quê? Tá ali no tá numa discussão de relacionamento, vai tomando um rumo ali mais quente, em vez de você jogar ali a faíscazinha para explodir o fogo, seja a água. E aí, como é que eu acho interessante Quem te para ensinou fazer? isso? Minha mulher sabe, Meu claro. Deus! Então, Tô orgulhosa, gente. Meu Deus. qual é a ideia, amor? Então, se tá esquentando e você vai perder o controle, segura, aí você vai fazer a pausa, o silêncio momentâneo, o silêncio, o silêncio pausado momentâneo. Você vai dizer, amor, essa conversa tá indo para um clima que não é agradável. Deixa eu pausar aqui um pouquinho, refletir, pensar um pouco mais sobre, e aí a gente volta a conversar. Porque tem uma passagem bíblica que está lá em Efésios 4:26 que diz: irai-vos e não pequeis, né? Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Então aí tem 2 pontos, amor, Na que são verdade, muito amor, importantes. peço desculpa a vocês. Essa aqui era o embasamento para que pode trazer para cá, mas era para outra passagem, um pouquinho mais para frente. Aqui eu queria trazer, tá lá em Tiago 1:19 e 20, que diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, vê só. Esteja pronto para ouvir, seja o ouvinte da sua esposa ou do seu esposo,
ativo, para você buscar entender realmente o que está ali prejudicando seu relacionamento, como é que ele está se sentindo. E tardio para falar. E se você for falar e você entender que vai levar essa discussão de relacionamento, sua DR, para uma guerra, para uma confusão, fique calado. Não se ire. Porque se você falar mesmo a verdade, sem amor, como a gente acabou de falar, diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, Deus não vai se alegrar, sua esposa não vai se alegrar e você vai terminar perdendo um relacionamento, né? Então, esse é o embasamento que eu queria trazer. Mas agora vamos para outra pergunta que eu quero trazer para você, amor. Especialista de relacionamento que me ensina todos os dias, minha mulher sabe, paixão da minha vida. Quem pede desculpa primeiro lá em casa? Eu. Peraí. O pessoal vai responder com a gente, amor. Então, é para vocês também, tá vendo? E depois o agoniado sou eu, né? Quem pede desculpa primeiro na sua casa? A, eu. B, ele. C, nenhum dos dois. Eu. Você pede primeiro desculpa lá em casa e você em casa. Quem é que pede desculpa? Agora, Eu não. Gente. eu quero entender a motivação Meu de onde a Deus. minha esposa maravilhosa acha que ela é a primeira a perguntar. Sabe por quê? Meu Deus do céu. Porque eu sempre brinco com o Rebeca e dizer assim, amor, Primeiro, eu quando não eu tô aguento errada. mais Aí, quando você... eu tô errada, eu peço desculpa, o que Não. acontece quase nunca. Não. Chega um momento que eu chego pra ela e diz, amor, não aguento mais. Ela, o quê, amor? Você mandou eu pedir desculpas. Não, tá bom. Não, amor, não sei o que, ela peça desculpas. Não, tá de sacanagem. Eu olho pra ela de novo. Não, de novo você tem que pedir desculpa. Então Gente, tu acha que tu é quem pede mais desculpa primeiro? Errou, pede desculpa. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, quando a gente pede desculpa, a gente tá reconhecendo, eu estou errado, e estou lhe pedindo desculpa. Então errou, vai pedir desculpa. Se você quiser que eu peça desculpa sempre que eu estiver errado, eu vou sempre pedir desculpa. Eu faço questão desse pedido de desculpas. Vocês acham que eu vou comprar uma briga pra dizer, ai, não, vou pedir desculpa? Eu peço logo desculpa, tá resolvido, tô errada mesmo, desculpa. Eu sou essa pessoa, mas você não é. Não é pra abrir intimidade? Amor. Então eu vou abrir intimidade. Marcelinha, é muito difícil pedir desculpa, você tá sendo muito trabalhado nisso ainda. Por quê? Bota aí. É verdade. Descascando porque aí, João, uma cebola. Gente, Bota aí. pra mim não faz sentido. Se o meu marido tá chateado Amor, vou comigo mandar por uma cortar, coisa que eu não sei fiz, eu vou pedir desculpa. Amor, peça desculpa. Óbvio, desculpa. Pronto. Segui meu dia. Aí tem gente, Marcelo, não, eu não vou pedir desculpa. Já pedi 10 desculpas essa semana. Agora 11. Com essa vai ser 11. Mas eu faço questão que peça desculpa. E tem que pedir desculpa. O que é que custa dizer desculpa? Resolveu já. Amor, tu sabe que eu acho que tu tem prazer em eu pedir desculpa pra você. Eu tenho mesmo. Tá vendo? Eu sabia! Eu sabia ao vivo aí. Errou, tem que Tá pedir. vendo? Como é que Errou, é? tem Mas, que pedir. brincadeiras à parte, né? Eu acho que a desculpa ela faz parte da humildade, faz parte de você reconhecer Então um vamos erro. trabalhar isso, né, Não, amor? claro, eu acabei de dizer tem uns 5 minutos. Volta aí, Johnny, Ai, mostra aí. meu Deus. Que eu preciso ser trabalhado em muitas coisas. E até fiz um stories antes da gente começar aqui, dizer que a gente aprende. O que a gente fala para vocês aqui não só é baseado na verdade, realmente no manual, na Bíblia, mas é do nosso aprendizado. Por isso que a gente fala com autoridade, com É conhecimento, verdade. porque é o que a gente utiliza para melhorar o nosso relacionamento. Então, assim, o case todinho também somos nós. Então é interessante. Então, eu sou humilde. Mas vocês estão vendo, né, que o case é que Marcelinho não pede e eu peço. Não, aí eu Então tô. pronto. Quando eu ia me justificar aqui, você me cortou, amor. Então, assim, eu busco, na verdade, a humildade, eu busco quebrar meu ego. Eu sei que não é fácil, principalmente para os homens, enfim, que são os líderes espirituais, afetivos, financeiros da casa, ter esse estigma, né? Eu não preciso pedir desculpa, enfim. Cara, é melhor. Aí uma pergunta para você aí, namorado, noivo, casado. É melhor você ter paz ou você ter razão? E eu cheguei no ponto da minha vida que é melhor ter paz do que ter a razão. E se você tá errado, de fato, é que você não tem razão mesmo. Quebra o ego. Não é fácil. Tá aqui ó, a gente falando de um defeito que eu tenho, mas eu peço a Deus todo dia. Ela é prova que eu oro todo dia e peço. E vai melhorando aos pouquinhos. Mas vai errar também porque nós somos, Tudo bem. somos seres Mas pecadores. Mas o que a gente tem que ter é entender que a gente precisa matar o nosso ego, que a gente tem que ser humilde, a gente tem que quebrar o nosso coração e a gente tem que se arrepender. Fez bobeira,
Pede desculpa. A verdade é essa. E vou trazer mais uma perspectiva. Então, imagina aí, você foi num restaurante à noite com sua esposa, com sua namorada, seu namorado, viu, João G? Aí foi lá, conversou, não sei o que, aí do nada. Eu acho que foi justamente isso que você tá querendo contar, que eu disse que não era pra contar, Ah, mas vamos lá. né? Vamos lá que ainda dá tempo, certo? Se você não chamou ainda seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva, seu esposo, sua esposa, chama agora que eu vou trazer outra pergunta. Então imagine, certo, amor? Ou é A ou é B, não pode ser os dois não, certo? E aí Tá. você traz a motivação. Imagina você saindo, morto de cansado, de um date, vocês dois, né? De 11 horas da noite, doido pra dormir. Aí você tá no carro, aí vem aquela confusão desnecessária. E aí, vocês têm a discussão do relacionamento ou vão dormir brigados? Eu depende. Por quê? Por que que depende? Eu vou lhe explicar. Depende. Se eu tenho condição de discutir aquele assunto antes de dormir, eu vou discutir antes de dormir. Se eu notar que o Marcelo está muito estressado, não sei o que, eu deixo para outro dia. O que não é certo, porque a Bíblia fala sobre, que eu acho que você vai trazer esse versículo, que é sobre irai-vos, mas não pequeis, e não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Então, não é para dormir brigado. Dormir brigado é uma das piores coisas que você pode fazer no seu casamento. Porém, eu entendo que existem situações que você não tem condição de conversar naquela hora. E aí você deixa para o outro dia. Perfeito. Eu vou trazer de novo o embasamento e eu acho que em circunstância alguma você pode dormir brigado com sua esposa, com seu esposo, com seu namorado, namorada, noivo, noivo, enfim. Briguei aqui, vou dormir na sala. Cara, não faz isso. Briguei aqui, eu vou ter um outro apartamento, eu vou para outro apartamento. Cara, não faz isso. Não, vou dormir brigado, eu vou para casa da minha mãe. Não faz isso. Você tá dando brecha para o inimigo. Família não abandona a família. E tem um embasamento bíblico que eu gosto de trazer, tá lá em Efésios 4:26, que diz que não deixeis o sol se ponha sobre a vossa ira. Então, a palavra ela é sábia. Não vai dormir brigado, porque tu vai dar brecha pro teu relacionamento, né, amor? Então, eu acho que é isso. Brigou, resolve, não dorme brigado, que é muito mais tranquilo, tá? Esse episódio tem o apoio da Forma Mais Incorporadora, que está construído o empreendimento The Garden. Quando a gente fala aqui sobre ser cristãos, familiares e empreendedores melhores, isso passa também por onde a gente coloca o nosso dinheiro. O The Garden é um projeto imobiliário na região mais movimentada por turistas aqui na Paraíba, com arquitetura realmente que se destaca e estúdios de 20 a 40 metros quadrados. É o tipo de lugar em que você consegue unir descanso, experiência e boa gestão do patrimônio. A prova disso é que a própria co-host do podcast decidiu investir no The Garden. Ela viu uma oportunidade real de proteger e multiplicar o patrimônio da família em um projeto sério, alinhado com os valores cristãos e com a visão de longo prazo que a gente tanto fala aqui. Não é só mais um investimento, é uma forma de participar de algo que também abençoa outras pessoas. Agora, se isso conversa com o que você crê e com o futuro que você quer construir, aponta agora a câmera do seu celular para o QR Code na tela e conheça melhor o The Garden. Dá esse passo de consciência, propósito e planejamento. Fazer mais uma pergunta aqui para vocês, para a gente já ir para o final ali e a gente fazer o check-in semanal para a gente trazer aqui uma lavagemzinha de roupa aqui que eu tô precisando colocar pra fora isso. Eu não quero lavagem de roupa, Pra não dormir Marcelo. brigado, né? Pra falar com verdade, em amor, né? Aqui com vocês, testemunhas maravilhosas. Vamos lá. Você consegue dizer claramente o que está sentindo pro seu parceiro? A, sempre. B, às vezes. Ou C, raramente. Eu posso Forte, responder? viu? É pra você, amor. Sempre. E pra vocês em casa também. Sempre, sempre, desde que a gente paquerava. Tô nem aí, eu digo mesmo o que eu tô sentindo no meu coração. Obviamente que você tem que falar com amor, mas eu não vou ficar guardando sentimento ruim, coisa ruim, tristeza e, não vou dizer pra ele. Eu vou dizer pra ele, é ou não, amor? Eu digo ou não digo? Isso. Tudo. E eu queria que ele fosse assim comigo também, mas ele tá aprendendo a ser mais, né? Agora,
nesse Marcelino do Novo Testamento, ele é uma pessoa mais comunicativa nesse sentido. E a gente até conversou sobre isso sábado passado, né, amor? Conversou sobre Marcelinho, ele guardar... Não, eu não vou falar sobre isso para não criar uma discussão. Só que não é para não criar uma discussão, é porque se ele não me comunica o que eu faço que incomoda ele, eu vou continuar fazendo. E é por isso que eu sempre comunico. E sempre quero que ele peça desculpa. Vou trazer mais um embasamento aqui, amor, dessa nossa conversa, pra gente ir ali pra fazer o nosso check-in semanal aqui, em primeira mão com vocês como testemunha. A gente falou, né, em falar, que é uma obrigação, a gente não fazer o silêncio punitivo, depois falar a verdade, ou seja, o que é a verdade, e pela verdade, essas instruções que a gente está trazendo à luz da Bíblia, né? E falar em amor, porque também se não for em amor, não adianta de nada, porque a ira ela não produz a justiça de Deus, e você vai falar e não vai convencer, você vai falar, a outra pessoa não vai escutar. E aí, o que você vai falar em amor também é muito interessante, eu queria trazer esse embasamento em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que dê graça aos que a ouvem. Então, cara, você vai falar em amor, fala palavras de edificar, palavras de construir, palavras de vida, para justamente trazer graça a essas pessoas que ouvem e, de fato, você conseguir convencer a verdade que você está falando, né? E, de novo, conforme a necessidade. Acho que esse é um ponto muito interessante. Não vai saindo falando a verdade à torta direito, não. Tem que existir, né, uma necessidade. Com certeza, né? Mas até falei no podcast, né, sobre comunicação. Você tem que entender quais são suas brigas. Não é tudo que vai lhe incomodar que você vai falar, até porque senão vai ficar cansativo. Mas assim, o que você entende que se você não falar, aquilo vai se repetir e vai lhe incomodar muito, você tem que falar. E qual era a pergunta mesmo? Agora é o check-in. Agora é o check-in. A gente pergunta hoje esgotamos. Mas se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse tema, né, comentem aqui que a gente vai responder a vocês. A gente ama ler os comentários. Com certeza. É uma parte muito legal. Para mim é uma das partes mais prazerosas realmente, né, do podcast. Conectar com vocês, tirar as dúvidas, conversar. Então, assim, quem quiser, aproveita. Pode mandar mensagem, pode mandar direct que a gente vai responder. E vamos chegar aqui no momento mais esperado, check-in semanal. Se você quer entender como tratar silêncio punitivo, né? Como você ter uma discussão de relacionamento, falando em verdade, falando em amor, falando em edificação, né? Como você fortificar e transformar o seu relacionamento, eu acho que esse check-in ele vai ser de bom tamanho. E quem quiser ter acesso a esse check-in, amor, vou também, porque podcast aqui a gente tem que aprender, mas também vocês têm que ganhar alguma coisa. Então, quem quiser esse check-in que a gente vai fazer agora, comenta aí embaixo, né? Check-in, e a gente vai passar para vocês um PDF bem legal para vocês fazerem em casa. A ideia é que seja algo constante, né? Toda Vocês estejam semana. melhorando, respondendo, acompanhando. Perfeito. E já para vocês aprenderem, já vamos fazer aqui agora, ao vivo com vocês, tá? E vocês são testemunhas. Eu não vi o que tem nesse check-in. Vamos aqui lá. É a famosa caixinha de surpresa, tá? Vamos embora. Vamos lá. Então a ideia é que vocês tirem um check-in semanal, então um check-in aí para vocês checarem em conjunto. Semanal, porque precisa ter a periodicidade, ou seja, toda semana. Por quê? Porque o amor nosso é um amor intencional, é um amor construído, é um amor todos os dias. Então tem que ter intenção, então vocês têm que investir tempo, mais ou menos ali 20 minutos eu acho que resolve. Agora, sem distração, né? Tira o celular, tira a TV, o PDF e vocês para refletirem. E aí a gente vai fazer aqui já em conjunto com vocês e são 3 perguntas simples que vocês vão responder. E eu já vou começar com minha esposa maravilhosa. A primeira pergunta, amor, e aí chama aí para vocês também fazerem aí em casa com vocês, né? Primeira pergunta, o que eu fiz essa semana que te fez se sentir amada? Eita, forte, né? Agora, amor, fiz tanta coisa, não pode pensar tanto também não, né? Tem que ser rápido, porque todo dia... claro, orar por mim, estar à minha disposição para me ajudar no que eu preciso, mas eu queria dizer algo específico dessa semana, porque essas outras coisas você faz sempre. O almoço de ontem. Almoço de ontem. Tá, foi legal, porque eu adoro... Foi legal?
Eu ia dizer que foi Foi especial. Amor. Ó, essa semana a gente teve esse almoço que saiu da rotina. Eu amo essas coisas. A gente também fez um planejamento bem legal para comemorar nossos 3 No anos. almoço, né? Foi. Ah, então entendi. Ah, Entendi. Então foi esse almoço. Pelo que a gente planejou no almoço, que tornou tudo muito mais legal. perfeito. E aí tem a Que segunda é pra pergunta. comemorar nosso E- aniversário. E aí eu acho que você tem que fazer, um tem que escutar o outro, né? Então eu escutei Rebeca e aí a Rebeca O que ela tu faria fiz pra essa mim, né? semana que tu se sentiu amado? Tomou conta de mim, tomou conta da nossa casa, tomou conta dos nossos negócios, deu conselhos maravilhosos, pensou em coisas boas pra gente, inclusive esse planejamento que saiu do almoço. Cara, eu podia passar aí milhões Não, mas se de... fosse uma coisa específica. Cuidado, Ei, viu, minha cara? mulher, né? Não, assim não vale. A Gi já tá rindo e João tá apreensivo aqui, né? Eu acho que é o cuidado diário, realmente, comigo, com a nossa casa. Não achei Acho que valeu, amor. É que Oh. eu queria uma coisa da semana, uma coisa que só aconteceu essa semana. Uma coisa que só aconteceu essa semana, que eu me senti amado. Tudo isso aconteceu essa semana e eu me senti super amado. Tá bom, tudo bem. Eu não tô Especificamente, lembrando de nada. Preparei o date night, amor. Tu não se sentiu amado com mas o aquilo? Date Night a gente tem toda quarta-feira, né? Mas essa semana foi mais Não, foi especial. especial, porque flores novas, velas, enfim, mas o Date Night a gente tem toda quarta-feira. Eu tô direcionando a resposta, amor. Tu não acha que foi o date night, não? Mulher sabe, isso é um poder de convencimento. Caladinha, rindo, falando de amor, e eu me direcionando para a resposta que ela queria escutar. Mas também, obviamente, foi amor. Então, tá vendo como é? Ó, primeira questão a gente tá fazendo com vocês aqui e não tem, a produção tá aqui, Rebeca também Gente, aqui é tudo Aqui vai, é- só vai. vai e é de fato o que a gente sente, como a gente vive, a verdade nua e crua, que não tem personagem, certo? E é pra gente aprender realmente, mutuamente, em conjunto, sempre baseado, né, na nossa vivência, na vivência das pessoas que estão conosco, de especialistas que a gente estuda também, mas o principal ponto na palavra, né? E aí vamos pro segundo ponto. Amor, o que eu fiz ou deixei de fazer que te magoou essa semana? Só precisa de um, tá? Porque o que só tu um, fez não precisa que ser me várias, magoou? não. Sim. Caramba. Olha, tá vendo? Isso é um bom sinal. Nós João tá aqui, eu falo assim, cara, passasse, Marcelo, passasse no teste, tá vendo? Nada que magoei. Meu Deus. Não tá chamando. Não tô lembrando de alguma coisa. Amém, graças a Deus, tá vendo, homem? Isso não é fácil, não. Mas é eu construir esse amor intencional todos os dias. Agora já eu tava só esperando essa resposta. Eu vou voltar e vou responder alguma coisa. Porque normalmente vocês viram aí, né? Vocês viram que sempre sou eu que peço desculpa toda hora. Ela gosta que eu peço desculpa, ou seja, eu sempre erro mais do que ela. Eu não falava tanto. Conte, amor, o que é que você Não, quer tô dando contar? um embasamento Vá. aqui. Não pedia tanta desculpa, eu não contava tanto, eu esperava mais pra falar e realmente tudo que a gente falou aqui é melhor para relacionamento. Mas ontem estávamos numa conversa, eu, ela e duas amigas delas, duas irmãs da célula da gente e tal. Eu cheguei pra conversar e tal. Aí falei o negócio, a Beca, brum, deu um corte. Um corte que eu digo, como é que foi? Me corrigiu. Dum, na frente de todo mundo. Eu olhei assim, caramba, eu falei. A mulher tava passando pizza, viu, João e Gi? Tava passando rodízio de pizza. E a gente já tinha comido pra caramba. Aí a mesma mulher passava e disse: Meu Deus do céu, ainda tá servindo pizza, não terminou. Ou seja, fartura, né? Aí depois ela passou de novo, tava no meio e disse: Rapaz, benza a Deus. Aí como foi que tu dissesse? Eu, líder de célula, acabamos, ontem foi a Dia da festa. multiplicação. Dia da multiplicação, e a gente com as duas irmãs que vão ficar na célula da gente. Aí a Rebeca, como foi? Aí eu Isso falei não é no bíblico. comentário, eu falei, isso não é bíblico, esse negócio acredita, de Ju? benza a Deus. Porque antigamente o povo ficava falando benza a Deus, é o que eu entendo por benza a Deus. Aí tinha uma criança bonita, aí o povo olhava e dizia benza a Deus, como se fosse pra benzer, pra, tipo, mal olhado do povo não pegar. Não, Aí aí eu falei, não achei bíblico isso aí, não. Gostei, não. Depois. Foi. Não, e o pior é que as meninas me defenderam. Disse, não, Rebeca, isso tem nada a ver, não. Isso é bem de Deus, isso é normal. Aí a outra virou, querendo ser time Beca, né? Uma ficou time Marcelo, outra time Beca. A Bíblia diz que não pode falar o nome de Deus em vão. Aí eu disse, Foi. agora eu errei. Aí
Aí é. Então, aí beleza, aí eu tô Nessa eu errado. peço Deus. desculpa, Aí nessa, é. peço desculpa. Aí a conversa foi, não sei o que e tal. Rebeca achou pouco, ainda virou e disse, rapaz, Marcelo, ainda tem um negócio pior. Aí eu olhei assim, disse... Amor, tá bom, de verdade. Tá bom. Então não vou dizer Aí nada. eu fui e fiz. Aí você Não. não queria que eu dissesse na cela, aí você quer botar aqui pra Não, todo mundo mas tem, escutar. não tem problema não, porque é uma coisa errada Não, e eu essa tô você não melhorando. precisa, essa não Tá bom. precisa. Aí eu fiz mais outro Não, comentário, sem calma, querer. calma. Aí ela fez esse comentário na frente das meninas e vê só, eu não falei nada. Eu podia ter dado uma resposta, eu podia ter ficado puto, eu podia ter mirado e falado alguma coisa alta, eu podia ter feito várias coisas, mas o que é que eu lembrei da palavra? Meu filho, fica quietinho, respira, dá tudo certo. Relaxa. Relaxa. Sei que a conversa estava muito boa com as meninas. Aí o que, que eu fiz? Eu saí, fingi que ia fazer um negócio pra ver se mudava o assunto, aí voltei. Quando eu voltei, a Rebeca olhou pra mim e deu outra. Pum! Aí eu disse, cara, Eu nem lembro isso qual tá- foi a outra. Eu disse, tá, eu não vou dizer, não. Eu disse, tá de brincadeira. Não falei nada. Aí eu fiz que nem ela, a mulher sábia, né? Que ela fez aqui, ó, começou a direcionar, me direcionou, né, pra resposta que ela queria. Eu comecei a direcionar ela pra outro assunto que eu tava querendo pra mudar. E ela não prestou atenção quando a gente tava falando outra coisa bem de boa. Foi. Aí quando eu cheguei no carro, eu disse, amor, que é isso? Porque eu acho o seguinte, ó, e não fez, acredito, não foi por maldade, obviamente não Óbvio foi que intenção não, jamais. da esposa, mas às vezes, a gente sem saber, a palavra fala, ó, a gente ama, a gente tem que disciplinar, a gente tem que corrigir, a gente tem que edificar em verdade e em amor. Sendo que existe um momento de você fazer isso. Por isso que eu brinquei aqui, né? A gente entende, os pais, as mães, né? O mundo diz que a gente não lava, né, roupa suja, que não seja em casa. Mas isso é bíblico. A Bíblia fala, quando você for disciplinar, quando você for repreender, você não disciplina e você não repreende em público. Você vai ali, chama a pessoa em secreto. Aí primeiro, ó, palavras de edificação e sobre necessidade. Então você primeiro edifica, você primeiro elogia, e aí depois você vem e solta fala a bomba. com amor. Não, solta a bomba não. Você fala com amor para edificar, para disciplinar. Quem ama, disciplina e repreende. Agora é só a forma de se fazer. Então, não façam isso. Vocês são um time, vocês são um casal. Vocês, pelo contrário, vocês têm que jogar botando um pra cima do outro, jogando um lá pra cima Gente, e o outro, mas é porque entendeu? eu achei uma coisa engraçada. Em minha defesa, eu achei engraçado. Eu jamais achei que aquilo incomodaria ele. Mas no momento que ele Óbvio. disse, amor, incomodou, tá, desculpa, eu não vou fazer mais. Sim. Né? Eu Foi fiz isso. humilde. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu acho que esse teu check-in, vamos fazer, hoje vai ter check-in. Aí ele criou um check-in só pra ter a oportunidade de falar isso. Será amor. que foi direcionado? Foi porque eu nem tinha visto esse check-in, não tinha nada de check-in. Aí ele que não, vai ter um check-in. Aí tinha alguma coisa que eu fiz te magoar, deixou eu ir primeiro, né? Eu não teve nada. Aí ele, eu tenho. Foi Essa isso e é a aquilo. parte boa pra vocês entenderem e verem, que, como eu disse, que não tem personagem aqui. A curadoria do podcast é feita por nós. A gente é que escreve. Então ela deixou o episódio pra eu ajeitar, eu já tava cansada. A gente foi pra muito academia de cansada. 5 horas da manhã, foi fazer tênis. E aí ela disse, amor, toca. Eu disse, beleza. Aí eu fui lá e ó, botei esse check-in Então você semanal. admite? Sim, com certeza. Porque eu disse a vocês que vocês têm que ganhar alguma coisa. Eu ganhei esse check-in e eu queria compartilhar isso com vocês. Meu Agora vamos para a Deus. última pergunta. Que eu acho que essa é o ponto principal. Então, ali, olha como é estruturado o check-in conforme a palavra, conforme o entendimento. Então, primeiro você elogia. Elogiei. Quer que você se sentiu amado. Depois, a gente vem para disciplinar, né? O que é que aconteceu que lhe magoou? E agora o que é que a gente vai fazer, turma? Agora a terceira pergunta é: como eu posso te ajudar na próxima semana? Para não te magoar. Então a gente vai agora aqui em conjunto decidir o que fazer para que se acontecesse de novo, não se magoe. Baseado na palavra. Meu Deus, sabe qual foi a minha coisa preferida da semana? Não. Simplesmente a gente teve date night e depois de date night, pela primeira vez na minha vida, eu vi Marcelinho lavando os pratos da parte de dentro de casa. E isso me marcou, que eu disse, meu Deus, ele tá lavando um prato. Porque às vezes ele tá piado, bota um prato por cima do outro, liga a torneira, faz assim. Mas... Joga logo na máquina de lavar, né? Só que dessa vez, quando eu olhei, eu me assustei, eu não tô acreditando, Marcelinho tava lavando o prato. Lavando mesmo, tal.
caprichado. Eu até disse, amor, mas é porque era um prato específico que não pode para lavar louça. E aí ele lavou na mão. Isso me marcou, acho que foi a minha coisa preferida da semana. E o que eu queria para a semana que vem fosse que você pudesse me ajudar mais, assim, tipo, nesses dias, quando eu tô muito cansada, como nesse dia eu tava muito cansada. A gente teve um date night depois de ter acordado 5 horas da manhã e a gente tinha dormido 4 horas da noite. Foi uma noite bem intensa, um dia bem intenso, e aí no final do dia, isso foi pra mim uma prova de amor. Inclusive, olha, o amor intencional. A gente ainda, a Rebeca ainda virou assim, amor, não quer remarcar não se lembra? A gente disse, amor, não, prioridade é prioridade. Cansada, a gente vai fazer, a gente vai honrar, porque o amor é isso. O amor é você querer agradar sua esposa, seu noivo, sua noiva, namorar todos os dias. É o amor intencional. E aí a gente fez. Fico feliz, amor. E pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor pra fazer isso. Amei. E o que é que eu poderia fazer pra essa Isso. semana? É que você pode me ajudar, justamente isso que a gente explicou um pouquinho. Eventualmente, a gente se policiar um pouco a mais pra gente não porque eu sei que... Falando mal do outro, Não, né? você não quis falar mal, não Não. foi uma crítica de fato, Não. mas sem querer falou algumas coisas que poderia ter vindo falar, né, no privado, disse, amor, não fala isso não, fala assim não, tal. Desculpa. Então, não, já tá desculpado, tá tudo resolvido. Tá vendo como eu peço Porque desculpa? a gente não dorme brigado. A gente É. não dorme brigado, tá? A gente já dormiu e não dá certo, entendeu? Então, Isso é Marcelinho Novo Testamento, novamente. Eu tenho que Total. fazer essa separação, porque antes não era assim, né? eu gostei, pode fazer, que é legal. E então, a gente não dorme brigado. Então é isso. Na próxima a gente conversar, e quando for conversar, traz, né, um elogio, depois traz o que quer disciplinar, e aí depois, como fazer, como é que a gente resolve isso? Cara, eu achei sensacional. Deixa nos comentários aí o que é que vocês acharam desse E check-in obrigada por semanal. estar conosco mais uma semana. Se vocês Semana que quiserem vem esse tem mais. check-in, né, amor? Comenta aí, check-in. Perfeito. E Eu vou estamos contar chegando pra ao eles fim. o tema da próxima semana. Eita, tu vai abrir? Eu vou. Isso é inédito. É inédito no episódio. Tu vai abrir o que a gente já vai falar Vou. na próxima semana. Sabe Com sobre o certeza. que é? Por que que eu quero falar? Porque tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje, que é o hábito de 5 minutos que salva 90% dos casamentos. Gente, só vou falar semana que vem. É relacionamentos em geral, né? Mas eu vou contar qual o hábito semana que vem, Ô, amor, claro. pede já pra salvar ali o sininho, Salvem, né? ativem o Liga, sininho, ativa o curtam sininho. o vídeo, estejam aqui com a gente, porque a gente faz isso pra vocês. E Com essa certeza. é só isso que a gente ganha, que é o que vale tudo. É É ter ajudar. vocês com a gente, E né? transformar os relacionamentos, né, as Exatamente. famílias, enfim, esse é o Então a nosso gente maior fica muito propósito. feliz de saber disso, quando vocês mandam, meu Deus, esse vídeo foi tão bom pra mim. Esse vídeo fez tanta diferença no meu casamento, no meu relacionamento. Isso é o que faz tudo valer a pena. Cara, a gente se arrepia, a gente se emociona de ver o testemunho de vocês, né? De ver os comentários. Pra mim, como a gente falou no meio do podcast, é mais gratificante ver realmente essa comunicação com vocês, né? E é isso. Mais um episódio. Deus abençoe. Até a próxima semana. Beijo.